Augusto ajustou o nó da gravata e forçou um sorriso para o investidor à sua frente. Mais um jantar corporativo. Mais uma noite fingindo interesse em conversas vazias sobre mercado e cotações. Ele levou a taça de vinho aos lábios quando uma mulher de uniforme preto passou pela mesa, segurando uma bandeja. Jovem, cabelo preso, postura cuidadosa. Atrás dela, um menino. Augusto parou no meio do gole. O garoto devia ter uns 5, talvez 6 anos. Usava uma camisa branca pequena demais e calça social que parecia emprestada. Mas não era isso que prendia o olhar de Augusto. Era o rosto, o formato do queixo, a sobrancelha levemente arqueada, a linha do nariz. Augusto conhecia aquele rosto. Tinha visto em fotos antigas guardadas em gavetas empoeiradas. Era ele, aos 6 anos. O menino parou de andar. Olhou diretamente para Augusto. Não desviou. Não piscou. Só ficou ali, parado no meio do salão, como se reconhecesse algo. Então soltou a mão da mãe. Caminhou entre as mesas, devagar, determinado. Parou na frente de Augusto. Papai? A palavra saiu baixa, mas cortou o barulho do salão como uma lâmina. A mulher largou a bandeja na mesa mais próxima e atravessou o salão em passos rápidos. Miguel, não! Ela segurou o braço do menino e puxou ele para trás, o rosto vermelho. Me desculpe, senhor. Me desculpe muito. Ele faz isso às vezes. Augusto não respondeu. Não conseguia desviar o olhar do garoto. Miguel continuava olhando para ele. Sem medo, sem dúvida. Eu juro que não vai acontecer de novo. A mulher continuou, a voz tremendo. Por favor, não reclame com a gerência. Eu preciso desse trabalho, Como ele se chama? Ela parou no meio da frase. O quê? O nome dele? Augusto apontou para o menino. Como ele se chama? Miguel. A resposta saiu baixa. Senhor, eu realmente peço desculpas. Ele tem uma condição. Às vezes confunde pessoas. Acha que... Quantos anos ele tem? Silêncio. A mulher apertou a alça da bolsa pendurada no ombro. 5. Vai fazer 6 em março. Augusto fez as contas mentalmente. 6 anos. Março de 2020. Você já trabalhou para mim? O rosto dela ficou ainda mais vermelho. Eu trabalhei em muitos lugares, senhor. Para mim, na mansão em Alphaville. Ela desviou o olhar. Trabalhei. O investidor à mesa pigarreou, incomodado. Outras pessoas começaram a olhar. Murmúrios baixos se espalharam entre as mesas próximas. Augusto se levantou. Vamos conversar em outro lugar. Senhor, eu não posso sair do... Não é um pedido. Ela respirou fundo, segurou a mão de Miguel com mais força e acenou para outra garçonete assumir seu posto. Augusto caminhou na frente, atravessando o salão em direção a um corredor lateral que levava aos salões privativos. Miguel olhou para trás uma vez, como se quisesse ter certeza de que Augusto ainda estava ali. O corredor era silencioso. Augusto parou perto de uma janela ampla que dava para o jardim iluminado. Virou-se para ela. Quanto tempo você trabalhou na minha casa? 2 anos. A voz dela saiu mais firme agora. De 2018 a 2020. Por que saiu? Fui demitida. Por quê? Ela olhou para Miguel, que estava distraído, observando as luzes do jardim através do vidro. Baixa produtividade, foi o que disseram. Augusto cruzou os braços. Você estava grávida. Não era uma pergunta. Ela não respondeu. Mas os ombros dela se curvaram levemente, como se o peso daquilo ainda estivesse ali, intacto. Eu nunca soube. A voz de Augusto saiu mais baixa agora, quase defensiva. Eu sei. Por que não me contou? Lívia deu um meio sorriso amargo. Olhou para ele pela primeira vez desde que entraram no corredor. Contar o quê, exatamente? Que a empregada da limpeza engravidou depois de uma noite em que o patrão bebeu demais e mal lembrava do próprio nome no dia seguinte? Ela balançou a cabeça. O senhor nem sabia quem eu era. Augusto abriu a boca para responder, mas não saiu nada, porque ela estava certa. Ele não lembrava, não da noite, não dela. Eu não sou esse tipo de pessoa, ele disse, mas a frase soou fraca até para ele.
Eu sei. Lívia ajustou a bolsa no ombro. Por isso eu não contei. Não queria ser mais um problema. Não queria que ele... Ela olhou para Miguel. Fosse um problema. Ele não é um problema. Para o senhor, talvez não. Mas para mim, ele sempre foi minha responsabilidade. Só minha. Miguel se virou e puxou a barra da camisa da mãe. Mãe, posso beber água? Lívia pegou uma garrafinha amassada da bolsa e entregou para ele. Miguel bebeu devagar, os olhos ainda fixos em Augusto. Por que ele me chamou de pai? Lívia suspirou. Ele vê fotos. Às vezes, quando estou no celular procurando emprego, vê notícias. Seu rosto aparece. Empresário, eventos, essas coisas. Ela fez uma pausa. Um dia ele perguntou quem era o pai dele. Eu mostrei uma foto sua. Disse que era alguém importante, que morava longe. Ele guarda isso na cabeça. Quando vê alguém parecido, acha que é você. Mas dessa vez, Augusto disse devagar, ele estava certo. Lívia não respondeu. Augusto se abaixou na altura de Miguel. O garoto parou de beber e segurou a garrafa com as duas mãos. Oi, Miguel. Oi. Você gosta de jogar bola? Miguel balançou a cabeça. Não tenho bola. Augusto sentiu algo apertar no peito. Ele se levantou e olhou para Lívia. Eu quero fazer um teste de DNA. Ela ficou pálida. Não é por desconfiança, Augusto continuou. É porque, se ele for meu filho, eu preciso saber, oficialmente. E se for? A voz dela saiu quase como um desafio. O que o senhor vai fazer? Mandar dinheiro todo mês? Visitar no Natal? Não sei. Augusto passou a mão pelo cabelo. Mas não vou fingir que nada disso aconteceu. Lívia olhou para Miguel, que agora estava desenhando algo invisível no vidro embaçado da janela. Está bem, ela disse, finalmente. Faça o teste. Lívia não dormiu naquela noite. Deitada no colchão fino do quarto que dividia com Miguel, ela olhou para o teto rachado e deixou a memória voltar. Não porque quisesse, mas porque, depois de 6 anos, não tinha mais escolha. Dezembro de 2019. Ela tinha 22 anos e limpava a mansão de Alphaville 6 dias por semana. Acordava às 5 da manhã, pegava 2 ônibus, chegava antes do sol nascer. Limpava 12 quartos, 5 banheiros, uma piscina que ninguém usava. Augusto Maretti mal olhava para ela. Não por maldade, ele simplesmente não via. Para ele, Lívia era parte da mobília. Mais uma peça que funcionava em silêncio. Até a noite da confraternização de fim de ano. A equipe de limpeza e segurança foi convidada para um jantar rápido na área de serviço. Nada elaborado, apenas uma formalidade. Augusto apareceu depois das 11, já cambaleando, segurando uma garrafa de uísque pela metade. Ele tropeçou na escada que levava ao jardim. Lívia segurou o braço dele antes que caísse. Cuidado, senhor. Ele olhou para ela como se a visse pela primeira vez. Você trabalha aqui? Há 2 anos. Ele riu. Um riso sem graça, sem alegria. 2 anos e eu nem sabia. Lívia ajudou ele a subir até o quarto. Ele insistiu que estava bem. Ela ia sair, mas ele pediu para ficar. Só até ele dormir. Ele tinha medo de vomitar e sufocar, disse. Estava sozinho demais, disse. Ela ficou. E aconteceu. No dia seguinte, Augusto não desceu para o café, nem no outro dia. Quando finalmente apareceu, passou por Lívia no corredor como se nada tivesse acontecido. Porque para ele, nada tinha acontecido. 2 semanas depois, Lívia descobriu que estava grávida. Ela pensou em contar. Ensaiou a conversa mentalmente dezenas de vezes, enquanto passava pano no piso de mármore, enquanto dobrava lençóis que custavam mais que seu salário. Mas toda vez que via Augusto ao telefone, falando de negócios, recebendo visitas de mulheres elegantes que dirigiam carros importados, a coragem evaporava. O que ela ia dizer? Que era mãe do filho dele, que uma noite de bebedeira tinha virado uma vida inteira. Ela não disse nada. Em fevereiro, a gerente da casa chamou Lívia para uma conversa. Desempenho insatisfatório. Lentidão nas tarefas. Seria melhor procurar outro emprego.
Lívia sabia o que era. Sabia que a barriga já começava a aparecer, que as náuseas atrapalhavam o trabalho, que ela não conseguia mais agachar para limpar os cantos. Pegou a carteira de trabalho assinada e saiu no mesmo dia. Não chorou. Não teve tempo. Miguel nasceu em março de 2020, 2 semanas antes da pandemia fechar tudo. Lívia deu à luz sozinha em um hospital público, sem acompanhante, sem flores, sem nome de pai na certidão. Ela segurou o bebê nos braços e fez uma promessa silenciosa. Ele nunca ia sentir falta de nada que ela pudesse dar. Os primeiros anos foram uma guerra silenciosa. Lívia limpava casas durante o dia, cozinhava para eventos à noite, costurava roupas de madrugada. Dormia 3, 4 horas por noite. Às vezes, menos. Miguel crescia. Falava cedo, andava cedo, perguntava cedo demais sobre o pai que não tinha. Lívia mostrou uma foto de Augusto que tinha visto em uma notícia online. Disse que ele morava longe, que era importante, que talvez um dia eles se conhecessem. Miguel guardou aquilo como quem guarda um segredo. Nos dias ruins, quando o dinheiro acabava antes do mês, quando Miguel pedia algo que ela não podia comprar, Lívia se perguntava se tinha feito a escolha certa, se não deveria ter contado, se não deveria ter exigido. Mas então olhava para o filho dormindo no colchão ao lado dela, o rosto calmo, os dedinhos apertando o cobertor surrado, e sabia que tinha feito o melhor que conseguia, porque Miguel era dela, só dela, e isso tinha que ser suficiente. Até aquela noite no salão, até a palavra papai sair da boca dele como se sempre tivesse estado ali, esperando. Lívia se virou na cama e olhou para Miguel dormindo ao lado. Ele respirava devagar, o peito subindo e descendo num ritmo tranquilo. Ela não sabia o que vinha pela frente, mas sabia que depois daquela noite nada ia continuar como antes. O laboratório ficava em um prédio discreto na Paulista. Augusto chegou 15 minutos antes do horário marcado. Lívia e Miguel já estavam na recepção. O garoto segurava um carrinho de plástico vermelho, fazendo ele correr pela borda da cadeira. Quando viu Augusto, parou no meio do movimento. Oi? Oi, Miguel. Lívia se levantou. Usava uma calça jeans desbotada e uma blusa branca simples, sem maquiagem, cabelo preso do mesmo jeito de sempre. A coleta é rápida, ela disse a voz neutra. Só um cotonete na bochecha. Eu sei. Eles entraram juntos na sala. Miguel não chorou quando a enfermeira passou o cotonete dentro da boca. Só ficou quieto, olhando para Augusto o tempo todo. Quando terminaram, a enfermeira sorriu. Resultado sai em 5 dias úteis. 5 dias. Augusto agradeceu e saiu da sala. Lívia pegou a bolsa e a mão de Miguel, pronta para ir embora. Lívia, ela parou. Vocês almoçaram? Ela hesitou. Vamos comer em casa. Tem um restaurante aqui perto. Nada sofisticado. Só comida. Miguel puxou a mão da mãe. Mãe, eu tô com fome. Lívia olhou para Augusto, depois para o filho. Tudo bem. O restaurante era simples. Mesas de madeira, cardápio plastificado, cheiro de comida caseira. Augusto pediu um filé com arroz e feijão. Lívia pediu frango grelhado. Miguel quis macarrão. Enquanto esperavam, Augusto tentou puxar conversa. Você ainda trabalha com eventos? Quando chamam, mas não é todo dia. E Miguel, ele estuda onde? Escola municipal perto de casa. É boa. As professoras gostam dele. Miguel largou o carrinho na mesa e olhou para Augusto. Você tem carro? Tenho. Que cor? Preto. É grande? É. Você pode me levar para passear um dia? Lívia interrompeu. Miguel, não pede isso. Mas mãe, eu posso, Augusto disse. Se sua mãe deixar. Lívia não respondeu. Só cortou um pedaço do pão que tinha chegado à mesa. A comida veio. Miguel comeu metade do prato e pediu sorvete de sobremesa. Augusto pagou a conta sem comentar o valor. Lívia agradeceu baixinho, como quem não queria dever nada. Nos dias seguintes, Augusto apareceu.
Não todo dia, mas aparecia. Levou uma sacola de compras do mercado. Lívia a aceitou sem fazer muitas perguntas. Tinha arroz, feijão, leite, frutas, coisas que ela ia comprar de qualquer jeito. Outra tarde, ele trouxe uma bola de futebol nova. Miguel abriu um sorriso largo e correu para o quintal estreito do cortiço onde moravam. Augusto foi junto. Chutaram a bola de um lado para o outro, rindo quando ela batia na parede e voltava torto. Lívia assistiu da janela, os braços cruzados, o rosto sério. No quarto dia, Augusto perguntou se podia levar Miguel ao parque. Eu vou junto, Lívia respondeu. Tudo bem. Eles foram para o Ibirapuera. Miguel correu até o playground, subiu no escorregador, gritou para Augusto empurrar o balanço. Augusto empurrou. Uma vez, 2, 10, 20. Miguel ria alto, jogando a cabeça para trás. Lívia sentou num banco próximo. Augusto sentou ao lado depois de um tempo. Ele é igual a você, ela disse sem olhar para ele. Eu vejo. Não só no rosto, no jeito também. Ele é quieto quando não conhece ninguém, mas quando confia, abre tudo. Augusto ficou em silêncio por um momento. Você sempre quis ser mãe? Lívia deu um meio sorriso. Não, mas quando ele nasceu, não consegui imaginar a vida sem ele. Foi difícil? Todos os dias. Ela olhou para Miguel, que agora estava tentando subir numa árvore baixa. Mas valeu a pena. Cada segundo valeu. Por que você não pediu ajuda? Lívia finalmente olhou para ele. Porque eu não queria que ele fosse tratado como erro, como problema, como algo que precisava ser resolvido com dinheiro. Ela desviou o olhar. Eu queria que ele fosse só meu filho. Augusto não sabia o que dizer, então não disse nada. No quinto dia, o e-mail chegou. Augusto estava no escritório quando a notificação apareceu na tela. Ele abriu o PDF com as mãos tremendo. Probabilidade de paternidade 99,9%. Ele leu a linha 3 vezes. 4. Fechou o laptop. Pegou as chaves do carro. Dirigiu até o endereço que Lívia tinha dado. Ela abriu a porta já sabendo. Chegou? Ele acenou com a cabeça. Lívia respirou fundo e deixou ele entrar. Miguel estava desenhando no chão, lápis de cor espalhados ao redor. Miguel! Lívia chamou. Vem aqui! O garoto levantou e foi até eles. Augusto se abaixou na altura dele. Miguel, você sabe o que é um pai? Sei, é quem cuida. É, Augusto sentiu a garganta apertar. E eu sou seu pai, de verdade. Miguel inclinou a cabeça, processando. Você vai morar aqui? Não, mas vou vir sempre, todo dia se você quiser. E a gente vai jogar bola? Sempre que você quiser. Miguel deu um sorriso pequeno. Então tá bom. Ele voltou para os desenhos como se nada tivesse mudado. Mas tinha. Lívia e Augusto se entreolharam. Ela tinha os olhos marejados, mas não chorou. E agora? Ela perguntou. Agora, Augusto disse devagar. A gente descobre como fazer isso funcionar. Lívia balançou a cabeça. Você não precisa bancar o herói. Dinheiro ajuda, mas não é tudo. Eu sei. Augusto se levantou. Eu não quero só mandar dinheiro, eu quero estar aqui. Por quê? Porque o teste deu positivo? Porque ele me chamou de pai antes de qualquer teste. Augusto olhou para Miguel no chão. E porque, pela primeira vez em anos, eu senti que tinha algo real na minha vida. Lívia não respondeu, mas algo no olhar dela mudou. Uma abertura, pequena, mas real. A primeira vez que Augusto buscou Miguel na escola foi numa quinta-feira. Ele estacionou o carro preto em frente ao portão e esperou. Quando o sinal tocou, dezenas de crianças saíram correndo. Miguel foi um dos últimos. Ele parou quando viu o carro, os olhos arregalados. Augusto abriu a janela. Quer carona? Miguel olhou para trás, procurando a professora. Ela acenou, já avisada por Lívia. Ele correu até o carro e entrou no banco de trás, a mochila grande demais para o corpo pequeno. Você veio me buscar? Vim, sua mãe disse que podia. Miguel apertou o cinto de segurança e ficou olhando pela janela enquanto Augusto dirigia. Não falou muito, mas sorria.
Quando chegaram em casa, Lívia estava na cozinha preparando o almoço. Ela olhou pela janela e viu os dois descendo do carro. Miguel segurava a mão de Augusto. Ela secou as mãos do pano de prato e abriu a porta. Como foi a escola? Boa. A tia mandou desenhar a família. Eu desenhei a gente. Miguel largou a mochila no chão e correu para o quarto. Lívia e Augusto ficaram na porta. Ela cruzou os braços. Você não precisa fazer isso todo dia. Eu sei, mas eu quero. Ela não respondeu. Só voltou para a cozinha. Augusto entrou atrás. O apartamento era pequeno, 2 cômodos, cozinha apertada, banheiro com box rachado, mas estava limpo, organizado. Tinha cheiro de sabão em pó e café fresco. Posso ajudar? Lívia parou de mexer o feijão no fogão e olhou para ele. Ajudar como? Não sei. Cortar alguma coisa. Pôr à mesa. Ela hesitou. Depois apontou para os tomates na pia. Pode cortar em cubos. Augusto pegou a faca e começou. Os primeiros cortes saíram tortos. Lívia olhou de lado e segurou o riso. Você nunca cortou um tomate na vida? Tenho uma cozinheira. Claro que tem. Ela pegou a faca da mão dele. Olha, assim. Cortou rápido, preciso. Devolveu a faca. Agora você. Augusto tentou de novo. Dessa vez saiu melhor. Miguel voltou com o desenho. 3 figuras. Uma alta, uma média, uma pequena. Em cima, escrito com letra torta, Minha família. Augusto segurou o papel como se fosse algo valioso. Posso ficar com ele? Miguel balançou a cabeça. Fiz para você. Lívia chamou os dois para a mesa. Comeram juntos. Arroz, feijão, bife acebolado. Miguel contou sobre a aula de educação física. Augusto perguntou sobre os amigos. Lívia ficou quieta a maior parte do tempo, mas observava. Depois do almoço, Augusto ajudou a lavar a louça. Miguel secava os pratos com um pano e empilhava na pia. Era lento, mas funcionava. Na sexta-feira seguinte, Augusto apareceu de novo. Trouxe uma caixa de quebra-cabeça de 500 peças. Miguel abriu os olhos brilhando. Eles montaram no chão da sala. Lívia sentou no sofá com uma pilha de roupas para consertar. De vez em quando, olhava os dois agachados no chão, procurando peças, rindo, quando achavam o encaixe certo. Augusto não lembrava da última vez que tinha ficado 1 hora inteira fazendo algo sem olhar o celular. No fim de semana, ele perguntou se podia levar os dois para a mansão. Lívia ficou tensa. Não sei se é boa ideia. Por quê? Porque... Ela procurou as palavras. Porque aquele lugar não é para mim. Eu limpei aquela casa por 2 anos. Sei onde fica cada quarto, cada banheiro. Não quero voltar como... visita. Você não é visita. Augusto segurou o olhar dela. Você é a mãe do meu filho. Lívia respirou fundo. Tá bom, mas só hoje. A mansão estava vazia. Augusto tinha dispensado a equipe de limpeza para o fim de semana. Miguel correu pelo jardim, gritando de alegria com o tamanho do espaço. Lívia ficou parada na entrada. As memórias vieram rápido demais. O corredor que ela limpava todo dia. A escada onde Augusto tinha tropeçado naquela noite. O quarto onde tudo tinha começado. Lívia, ela piscou. Augusto estava ao lado dela. Vem, vou fazer almoço. Você? Eu. Ela deu um sorriso pequeno. Isso eu preciso ver. Na cozinha, Augusto pegou os ingredientes que tinha comprado mais cedo. Macarrão, molho de tomate, queijo, nada complicado. Lívia sentou no balcão e assistiu. Ele quebrou 3 ovos errado antes de acertar o quarto. Ela riu. Foi a primeira vez que ele a viu rir de verdade. Miguel apareceu na porta, suado de tanto correr. Posso ajudar? Pode. Augusto levantou ele e colocou sentado no balcão, ao lado de Lívia. Você vai misturar o molho. Miguel pegou a colher de pau e mexeu devagar, concentrado. Lívia segurou a cintura dele para não cair. Quando o macarrão ficou pronto, comeram na mesa grande da sala de jantar. Miguel balançava as pernas na cadeira alta demais para ele. Augusto serviu o prato nervoso. Tá bom? Miguel provou. Tá gostoso.
Lívia também provou. Tá bom mesmo, mas tem muito sal. Augusto riu. Próxima vez eu acerto. Vai ter próxima vez? Ele olhou para ela. Se vocês quiserem. Depois do almoço, Miguel pediu para ver o quarto de Augusto. Eles subiram juntos. O garoto ficou impressionado com o tamanho da cama, com a TV na parede, com a vista para o jardim. Você dorme sozinho aqui? Durmo. Não tem medo? Às vezes. Augusto sentou na beira da cama. De que você tem medo? Miguel pensou. Do escuro. Mas a mãe deixa a luz do corredor acesa. Sua mãe é esperta. Ela é a melhor. Miguel subiu na cama e deitou no travesseiro. Essa cama é muito macia. Augusto deitou ao lado. Ficaram olhando para o teto em silêncio. Pai. Foi a primeira vez que Miguel falou assim, sem perguntar, sem hesitar. Oi? Você vai embora? Embora como? Tipo, sumir, igual antes. Augusto virou de lado e olhou para o filho. Eu não sabia que você existia. Se soubesse, nunca teria sumido. E agora? Agora eu sei, e não vou a lugar nenhum. Miguel sorriu. Fechou os olhos. Em 5 minutos, estava dormindo. Augusto ficou ali observando, o rosto calmo, a respiração leve, as mãos pequenas segurando o travesseiro. Quando desceu, Lívia estava na varanda, olhando o jardim. Ele dormiu. Ele adora dormir em lugar novo. Ela olhou para Augusto. Obrigada, por hoje. Não precisa agradecer. Preciso. Lívia juntou as mãos. Você não tinha obrigação de fazer nada disso, mas está fazendo. E ele está feliz. E você? Ela pensou antes de responder. Eu tô assustada, mas também tô aliviada. Não imaginei que ia ser assim. Como você imaginou? Pensei que você ia mandar dinheiro e sumir, que ia tratar ele como obrigação. Ela olhou nos olhos dele. Mas você tá aqui de verdade. Isso muda tudo. Augusto se aproximou. Eu não sei fazer isso direito. Nunca fui pai. Nunca tive família de verdade. Mas eu quero aprender. Lívia acenou. Então a gente aprende junto. Naquela noite, quando foram embora, Miguel estava com a cabeça no ombro de Lívia, ainda sonolento. Augusto carregou ele até o carro e colocou no banco de trás. O garoto nem acordou. No caminho, Lívia olhou pela janela. Você realmente quer isso? Essa vida bagunçada com criança, rotina, responsabilidade? Augusto não tirou os olhos da estrada. Eu passei anos vivendo em silêncio. Casa enorme, conta bancária cheia, agenda lotada, e era vazio. Ele fez uma pausa. Hoje eu passei a tarde fazendo macarrão ruim e montando quebra-cabeça, e foi o melhor dia que eu tive em anos. Lívia não respondeu, mas segurou a mão dele por um segundo antes de soltá-la. Era o suficiente. A Mercedes prata estacionou em frente à mansão numa terça-feira de manhã. Augusto estava no jardim com Miguel, ensinando ele a andar de bicicleta sem rodinhas. Lívia estava na cozinha preparando o almoço. Ela tinha começado a passar mais tempo ali, não como empregada, como parte da rotina. Quando a campainha tocou, Augusto franziu a testa. Não esperava ninguém. Ele abriu a porta e congelou. Mãe. Beatriz Maretti entrou sem ser convidada. Salto alto, bolsa de grife, óculos escuros grandes demais. Ela olhou ao redor como quem inspeciona território inimigo. Precisamos conversar. Sobre o quê? Sobre a situação. Ela tirou os óculos e apontou para o jardim, onde Miguel pedalava em círculos. Sobre aquilo. Augusto fechou a porta devagar. Aquilo tem nome. Miguel. Não me venha com sentimentalismo. Beatriz entrou na sala e largou a bolsa no sofá. Eu soube por terceiros. Terceiros, Augusto. Meu próprio filho não me conta que apareceu uma mulher com uma criança dizendo ser neto meu? Eu ia contar. Quando? Quando ela já tivesse colocado o nome dela na escritura da casa? Augusto respirou fundo. Não é assim. Então me explica como é. Beatriz cruzou os braços. Uma empregada que trabalhou aqui há 6 anos aparece do nada com um menino e você simplesmente acredita? Sem questionar? Sem investigar? Eu fiz teste de DNA.
É meu filho. Beatriz ficou em silêncio por 3 segundos. Quando falou de novo, a voz estava mais baixa, mais perigosa. Você tem ideia do que isso significa? Para a empresa? Para a família? Para você? Significa que eu tenho um filho. Significa que você tem uma responsabilidade que pode custar milhões. Ela se aproximou. Pensão alimentícia vitalícia, herança, divisão de bens. Ela pode processar você por abandono, por danos morais. Pode vender a história para a imprensa. Pode... Ela não é assim. Você conhece ela há quanto tempo? 3 semanas? 1 mês? Beatriz deu um riso seco. Augusto, você é um homem inteligente em negócios, mas com mulher sempre foi ingênuo. Ela não quer dinheiro. Todo mundo quer dinheiro, especialmente quem nunca teve. Na cozinha, Lívia ouviu a voz se elevando. Ela parou de cortar os legumes e ficou imóvel, tentando entender as palavras. Empregada esperta, armou tudo. Teste pode ser fraudado. O estômago dela afundou. Augusto levantou a voz pela primeira vez. Mãe, chega! Não chegou, não. Beatriz pegou a bolsa e tirou um envelope. Jogou na mesa de centro. Contrato de confidencialidade. Acordo extrajudicial. 500 mil reais à vista. Ela assina, pega o dinheiro e desaparece. Você pode visitar o menino quando quiser, mas longe daqui, longe da empresa, longe da família. Você está falando sério? Estou protegendo você. Eu não preciso de proteção. Precisa sim. Você está cego. Beatriz apontou para a cozinha. Ela está aqui dentro fazendo comida, cuidando do filho, se fazendo de necessária. Daqui a pouco você casa com ela e aí sim ela consegue o que quer. Lívia apareceu na porta da cozinha. Os dois viraram ao mesmo tempo. Ela estava com o avental sujo de molho de tomate, o cabelo preso com uma presilha velha, os olhos vermelhos, mas sem lágrimas. Lívia, Augusto começou. Eu já ouvi o suficiente. Beatriz olhou para ela de cima a baixo. Ótimo. Então você entende que isso é o melhor para todo mundo. Lívia ignorou ela e falou direto para Augusto. Eu nunca pedi nada, nem dinheiro, nem casa, nem nome. Eu só deixei você conhecer seu filho. Eu sei, mas talvez sua mãe tenha razão. Lívia tirou o avental e jogou na cadeira. Talvez eu não devesse estar aqui. Não. Augusto deu um passo na direção dela. Não faz isso. Por que não? Porque você quer brincar de família feliz. Porque é novidade. Lívia balançou a cabeça. Eu conheço esse mundo, Augusto. Eu limpei ele por anos. E gente como eu não fica. A gente só passa. Você não é gente como você. Você é a mãe do seu filho. Eu sei. Lívia foi até a porta dos fundos. Miguel, vem aqui. O garoto largou a bicicleta e correu até ela, ofegante, feliz. Já acabou o almoço? A gente vai embora. O sorriso dele sumiu. Mas por quê? Porque sim. Pega sua mochila. Miguel olhou para Augusto confuso. Pai, a gente não ia montar o carrinho novo? Beatriz fez uma careta ao ouvir a palavra pai. Augusto abriu a boca, mas nada saiu. Lívia pegou a mão de Miguel e puxou ele para fora. O garoto olhou para trás, os olhos começando a encher. Mãe, eu quero ficar. A gente não pode. Mas por quê? Lívia não respondeu. Só andou mais rápido. Augusto ficou parado no meio da sala. Beatriz suspirou. Você fez a escolha certa. Ele olhou para a mãe como se a visse pela primeira vez. Eu não fiz escolha nenhuma. Exatamente. Deixou ela ir embora. Mostrou que tem bom senso. Augusto olhou para a porta dos fundos, ainda aberta. O vento balançava a cortina. Ele ouviu o carro de Lívia ligar, ouviu o motor afastar e ficou ali, parado. Beatriz pegou o envelope da mesa. Vou deixar isso aqui, caso você mude de ideia sobre o acordo. Ela beijou o rosto dele. Eu só quero te proteger, filho. Você vai entender isso um dia. Ela saiu. A casa ficou em silêncio. Augusto olhou para a bicicleta abandonada no jardim, para o desenho de Miguel colado na geladeira, para o avental jogado na cadeira. Sentou no sofá e colocou a cabeça entre as mãos. Não chorou,
Mas algo dentro dele quebrou. No carro, Miguel chorava no banco de trás. Eu quero o papai. Mãe, eu quero voltar. Lívia apertou o volante até os dedos ficarem brancos. As lágrimas finalmente caíram, mas ela não fez barulho. A gente não pode, amor. Por quê? Porque eu não pertenço àquele mundo. Porque ele não me defendeu. Porque eu fui idiota de acreditar que isso podia funcionar, mas ela não disse nada disso, só dirigiu e deixou a mansão desaparecer no retrovisor. Augusto ficou 3 dias sem dormir direito. A casa estava silenciosa demais. O desenho na geladeira continuava lá, a bicicleta no jardim também. Ele tentou trabalhar, mas não conseguia se concentrar. Toda reunião parecia vazia. Todo número na planilha parecia sem sentido. Na noite do 3º dia, ele pegou o celular e digitou a mensagem pela 10ª vez. Lívia, me desculpa, posso ir aí? Ela não respondeu. Assim como não tinha respondido nas outras 9. Augusto jogou o celular no sofá e olhou para o envelope em cima da mesa. O contrato que a mãe tinha deixado, R$500 mil, solução limpa, sem complicação. Ele pegou o envelope e rasgou-o ao meio. Depois pegou as chaves do carro. O apartamento ficava num bairro que Augusto nunca tinha visitado antes daquela história começar. Ruas estreitas, carros velhos estacionados na calçada, música alta vindo de alguma janela aberta. Ele subiu os 3 andares de escada e parou na frente da porta. Respirou fundo. Bateu. Silêncio. Bateu de novo. Lívia, eu sei que você tá aí. Por favor. Nada. Ele encostou a testa na porta. Eu errei. Eu sei que errei. Eu deveria ter te defendido. Deveria ter mandado minha mãe embora na hora. Deveria ter ido atrás de você no mesmo segundo. A voz dele falhou. Mas eu fiquei com medo. Do outro lado, Lívia estava encostada na parede ao lado da porta. Miguel dormia no quarto. Ela tinha os braços cruzados, os olhos fechados, ouvindo. Medo de quê? Ela perguntou, sem abrir a porta. De estragar tudo, de não saber fazer isso direito, de você perceber que eu não sou bom o suficiente para ser pai dele. Ou para... Ele parou. Para estar com você. Lívia abriu os olhos. Eu passei 6 anos sozinha. Ela disse, a voz saindo embargada. 6 anos criando ele, cuidando dele, protegendo ele. E estava tudo bem. A gente era feliz. Simples, mas feliz. Ela limpou uma lágrima que caiu. Aí você apareceu. E pela primeira vez eu deixei alguém entrar. Deixei ele se apegar. Deixei eu me apegar. Augusto continuou em silêncio, ouvindo. E aí sua mãe aparece e me trata como se eu fosse nada. Como se eu tivesse armado tudo. Como se Miguel fosse uma ameaça. A voz dela subiu um pouco. E você não falou nada, Augusto. Você ficou lá, parado. Eu sei. Não, você não sabe. Lívia abriu a porta de repente. Os olhos estavam vermelhos. Você não sabe o que é ser tratada como inferior a vida inteira. Você não sabe o que é ser invisível. Você não sabe o que é ouvir alguém falar de você como se você fosse lixo e a pessoa que devia te defender não faz nada. Augusto estava com os olhos marejados agora. Você tem razão. Eu não sei. Ele deu um passo para frente, mas não entrou. Mas eu sei que você não é invisível. Não para mim e não para o Miguel. Lívia desviou o olhar. Ele chorou por 3 dias. Pergunta por você toda hora. Não quer comer direito. Não quer brincar. Ela balançou a cabeça. E eu não sei o que dizer para ele. Não sei como explicar que o pai que ele acabou de conhecer já foi embora. Eu não fui embora. Foi sim. No segundo que você ficou em silêncio, enquanto sua mãe me humilhava, você foi embora. Augusto apertou os olhos. 2 lágrimas caíram. Eu sinto muito. De verdade. Eu fui covarde. Eu deixei minha mãe falar aquilo porque, no fundo, parte de mim ainda estava presa no mundo dela. No que as pessoas iam pensar, no que a família ia dizer. Ele limpou o rosto com as costas da mão. Mas nos últimos 3 dias, eu percebi uma coisa. Eu não quero aquele mundo. Eu quero esse.
Esse o quê? Esse mundo aqui. Com você, com o Miguel, com macarrão queimado e quebra-cabeça no chão. Com desenho na geladeira e bicicleta no jardim. Ele segurou o batente da porta. Eu quero acordar todo dia e buscar ele na escola. Quero ajudar você na cozinha. Quero brigar com ele para fazer dever de casa. Quero ser parte disso de verdade. Lívia ficou quieta por um longo momento. E sua mãe, sua família, eles nunca vão aceitar. Então eles não vão fazer parte da minha vida. Augusto olhou direto nos olhos dela. Eu escolho vocês. Não por obrigação, não por culpa. Porque vocês me fazem sentir vivo pela primeira vez em anos. Lívia respirou fundo. Eu não aguento mais decepção, Augusto. Eu não. E ele também não. Eu sei. Se você entrar de novo na nossa vida, tem que ser para ficar, de verdade, não na primeira briga, não quando ficar difícil, não quando sua família pressionar. Eu vou ficar. Como eu sei? Augusto se ajoelhou na frente dela. Lívia arregalou os olhos. O que você está fazendo? Eu não sei como provar que eu mudei. Não sei como te fazer confiar de novo. Ele segurou a mão dela. Mas eu vou tentar todo dia. Eu vou aparecer. Vou estar aqui. Vou defender vocês. Sempre. Lívia olhou para ele ajoelhado na porta, as lágrimas ainda descendo. Ela puxou a mão de volta. Levanta. Ele levantou devagar. Lívia limpou o rosto e olhou para dentro do apartamento. Miguel estava parado na porta do quarto de pijama, os olhos inchados de tanto chorar. Pai. Augusto sentiu o peito apertar. Oi, Miguel. O garoto correu e se jogou nos braços dele. Apertou forte, começou a soluçar. Eu pensei que você não ia mais voltar. Augusto o ergueu do chão e segurou firme. Eu volto sempre, sempre. Miguel enterrou o rosto no ombro dele e não soltou. Lívia observou os dois. Respirou fundo, depois deu um passo para o lado. Entra! Augusto entrou, ainda segurando Miguel. Lívia fechou a porta e ficou de costas para ela por um segundo, juntando forças. Quando virou, os olhos ainda estavam molhados. Mas havia algo diferente ali. Uma abertura, pequena, mas real. Eu vou te dar uma chance. Uma. Se você sumir de novo, se ficar em silêncio de novo, se deixar alguém me tratar como inferior de novo... Ela parou. Acabou. Para sempre. Não vai acontecer. Não pode acontecer. Augusto acenou. Eu prometo. Miguel levantou a cabeça. Você vai morar aqui agora? Augusto olhou para Lívia. Ela desviou o olhar sem responder. A gente vai descobrir como fazer isso funcionar, Augusto disse. Os três juntos, do nosso jeito. Miguel voltou a abraçá-lo. Lívia sentou no sofá e cobriu o rosto com as mãos. Os ombros tremiam. Augusto colocou Miguel no chão e se ajoelhou na frente dela. Lívia. Ela tirou as mãos do rosto. Estava chorando de verdade agora. Eu tenho tanto medo. De quê? De acreditar, de me acostumar e depois perder tudo de novo. Augusto segurou as mãos dela. Você não vai perder, eu não vou a lugar nenhum. E qualquer pessoa que tentar nos separar... Ele apertou as mãos dela. Vai ter que passar por cima de mim. Miguel subiu no sofá e abraçou os dois. Ficaram assim, os três juntos, chorando, mas juntos. E pela primeira vez em dias, Lívia sentiu que talvez, só talvez, isso pudesse dar certo. A mudança aconteceu 3 semanas depois. Não foi repentina. Augusto não chegou com caminhão de mudança e exigiu que fossem morar com ele. Foi aos poucos. Uma gaveta no quarto, espaço no armário, uma escova de dentes no banheiro. Roupas de Miguel no guarda-roupa. Até que um dia, Lívia olhou ao redor do apartamento pequeno e percebeu que a maior parte das coisas deles já estava na mansão. Não faz sentido a gente ficar indo e voltando, Augusto disse, sem pressionar. Mas é sua escolha. Lívia olhou para Miguel brincando no jardim pela janela. Olhou para a cozinha onde tinham jantado juntos na noite anterior. Olhou para Augusto esperando uma resposta sem ansiedade, sem cobrança. Tá bom, a gente fica.
Miguel comemorou correndo pela casa inteira, gritando: "Eu vou morar aqui!", até ficar sem fôlego. A primeira semana foi estranha. Lívia acordava cedo por hábito, pronta para trabalhar. Mas não tinha trabalho. Tinha café da manhã esperando. Tinha Augusto perguntando o que ela queria fazer naquele dia. Ela não sabia. Tinha passado 6 anos correndo, trabalhando, sobrevivendo. Não sabia como era ter tempo. Aos poucos foi se acostumando. No segundo mês, Augusto sugeriu algo. "Você falou uma vez que queria estudar." Lívia estava lavando louça. Ela parou e olhou para ele. "Falei, quando eu tinha 18 anos. E agora? Ainda quer?" "Augusto, eu tenho um filho. Tenho responsabilidades." "Eu sei. Por isso eu posso ajudar. Com o Miguel, com a rotina, você pode estudar, se quiser." Lívia ficou em silêncio, processando. "Estudar o quê?" "O que você quiser," ela pensou. "Sempre achei nutrição interessante. Cuidar de alimentação, ensinar as pessoas a comer melhor." Deu um sorriso pequeno. "Parece bobagem." "Não parece." 2 semanas depois, Lívia estava matriculada na faculdade. Curso noturno. Augusto buscava Miguel na escola, ajudava no dever de casa, dava jantar. Quando ela chegava, os dois estavam no sofá, assistindo desenho ou montando alguma coisa no chão. Na primeira prova, ela tirou 9. Mostrou para Augusto com os olhos brilhando. "Faz tanto tempo que eu não estudo. Achei que tinha esquecido." "Você só não teve oportunidade." Ela abraçou ele. Foi rápido, mas significou algo. Miguel mudou de escola, nada muito extravagante. Augusto não quis colocar ele em colégio de elite. Escolheram uma escola boa, mas com pés no chão, onde as crianças eram crianças, não pequenos empresários em treinamento. Miguel se adaptou rápido, fez amigos, trouxe colegas para brincar em casa. Continuava o mesmo garoto educado, humilde, que dividia os brinquedos e agradecia depois das refeições. Augusto cortou laços com parte da família. A mãe tentou ligar algumas vezes. Ele não atendeu. Mandou uma mensagem clara: "Quando você estiver pronta para respeitar minha família, a gente conversa. Até lá, não tenho nada para falar." Beatriz não respondeu. Alguns primos, tios distantes fizeram comentários. Augusto ignorou. Deixou claro em um jantar corporativo quando alguém perguntou sobre a situação. "Não é situação. É meu filho e a mulher que eu escolhi ter ao meu lado. Quem não respeita isso não precisa fazer parte da minha vida." Ninguém mais perguntou. O relacionamento entre Augusto e Lívia cresceu devagar. Não teve pedido formal. Não teve declaração dramática. Foi construído em cafés da manhã, em conversas depois que Miguel dormia, em olhares que duravam 1 segundo a mais. Uma noite, depois de colocar Miguel para dormir, eles ficaram na varanda. "Você é feliz?" Augusto perguntou. Lívia pensou antes de responder. "Eu estou aprendendo a ser. É estranho não ter que me preocupar com conta de luz. Não ter que escolher entre comprar remédio ou comida." Ela olhou para ele. "Mas o que mais mudou não foi o dinheiro. Foi ter alguém do meu lado. Eu sempre vou estar." "Eu sei. Agora eu sei." Ela segurou a mão dele. Entrelaçou os dedos. Ficaram assim até o frio da noite fazer eles entrarem. No 5º mês, Augusto levou os dois para a praia. Final de semana prolongado. Miguel viu o mar pela primeira vez. Ele ficou parado na areia, os olhos arregalados, sem acreditar no tamanho. "Mãe, é muito grande." Lívia riu. "Eu sei." Miguel correu para a anágua. Augusto correu atrás. Lívia tirou uma foto dos dois pulando onda, rindo, molhados. À noite, depois que Miguel dormiu exausto de tanto brincar, Augusto e Lívia caminharam pela orla. "Obrigada," ela disse. "Por quê?" "Por isso tudo. Por não desistir. Por escolher a gente." Augusto parou de andar e olhou para ela. "Você acha que eu fiz favor?" "Não. Mas eu que tenho que agradecer. Vocês me deram algo que eu nunca tive. Propósito, família, lar." Ele segurou o rosto dela. "Eu te amo." Foi a primeira vez que ele disse. Lívia sentiu os olhos encherem. "Eu também te amo."
Eles se beijaram ali, na areia, com o som das ondas quebrando atrás. Quando voltaram para casa, Miguel perguntou se podiam fazer aquilo todo ano. Todo ano, Augusto prometeu. E cumpriu. 5 anos depois. Miguel tinha 11 anos agora. Mais alto, mais espigado, mas com o mesmo jeito calmo de sempre. Ele estava na sala fazendo o dever de matemática quando Augusto chegou do trabalho. Terminou? Quase. Só falta o último exercício. Augusto sentou ao lado e olhou a folha. Esse eu sei fazer. Eu também, só tô checando. Augusto sorriu. O filho tinha puxado a teimosia dele. Lívia entrou pela porta da cozinha, ainda de uniforme. Ela tinha se formado 6 meses atrás e agora trabalhava em uma clínica de nutrição que atendia famílias de baixa renda. Amava o trabalho. Chegava em casa cansada, mas com brilho nos olhos. Janta tá quase pronta. Augusto se levantou e beijou ela. Precisa de ajuda? Pode pôr a mesa. Eles jantaram juntos como sempre. Miguel contou sobre o projeto de ciências. Lívia reclamou de um paciente difícil. Augusto falou sobre a reunião que tinha ido bem. Era comum, simples, perfeito. Depois do jantar, Miguel foi para o quarto. Augusto e Lívia ficaram na mesa. Lembra quando a gente jantou aqui pela primeira vez? Ela perguntou. Lembro. Você achou que o macarrão estava muito salgado. Tava mesmo? Ela riu. Mas você melhorou. Augusto olhou ao redor. A casa tinha mudado. Tinha fotos nas paredes agora. Miguel bebê, Miguel na praia, Miguel na formatura de Lívia. Aniversários, viagens, Natal, momentos pequenos que formavam uma vida inteira. Eu quero fazer uma coisa, Augusto disse. O quê? Um projeto. Algo que ajude mães solo. Emprego, creche, treinamento profissional. Quero que elas tenham a oportunidade que você não teve. Lívia ficou em silêncio, processando. Você faria isso? Já comecei. Aluguei o espaço semana passada, mas preciso de alguém para coordenar a parte de nutrição e saúde. Ele olhou para ela. Você topa? Os olhos dela encheram. Augusto, não precisa responder agora. Pensa. Ela segurou a mão dele em cima da mesa. Eu não preciso pensar. Eu aceito. 6 meses depois, o projeto estava funcionando. 20 mães contratadas. Creche no mesmo prédio. Aulas de capacitação à noite. Lívia coordenava workshops de alimentação saudável com baixo custo. Miguel ia junto algumas vezes, brincava com as crianças, ajudava a organizar materiais. Via a mãe explicando receitas para mulheres que tinham a mesma história que ela. Mãe, você já foi como elas? Ele perguntou um dia no caminho de volta. Fui, pior até. E agora você está ajudando. Agora eu posso ajudar. Miguel ficou quieto por um momento. Quando eu crescer, quero ajudar também. Lívia olhou pelo retrovisor e sorriu. Você já ajuda, só de existir. Naquele mesmo ano, Augusto e Lívia se casaram. Nada grande, cerimônia pequena no jardim da mansão. Poucos amigos, Miguel como pajem, sem família de Augusto presente, mas estava completo mesmo assim. Quando trocaram alianças, Miguel aplaudiu mais alto que todo mundo. À noite, depois que os convidados foram embora, os 3 ficaram sentados no jardim, olhando as estrelas. Pai, Miguel disse, você acha que as coisas acontecem por algum motivo? Augusto pensou antes de responder. Não sei, mas acho que a gente pode transformar o que acontece em algo bom. Tipo você e a mãe? Tipo nós 3. Miguel deitou no colo de Lívia. Ela passou a mão no cabelo dele. Augusto olhou para os 2. Para a casa iluminada atrás, para as fotos na parede visíveis pela janela, para tudo que tinha construído não com dinheiro, mas com presença. Ele tinha passado 40 anos da vida inteiro, completo no papel, vazio por dentro, até o dia em que um menino atravessou um salão, olhou para ele e disse uma única palavra: papai. Aquela palavra mudou tudo, não porque trouxe responsabilidade, mas porque trouxe sentido. E Augusto aprendeu algo que levou uma vida inteira para entender.
Família não é sangue, não é sobrenome, não é herança, é escolha, é aparecer, é ficar, é defender, é amar mesmo quando é difícil, é construir algo maior que você mesmo. É olhar para duas pessoas e saber que sem elas nada mais importa. Miguel adormeceu ali no jardim. Augusto o carregou para dentro. Lívia cobriu o filho e beijou a testa dele. Quando voltaram para o quarto, ela se deitou ao lado de Augusto. "Você é feliz?" ela perguntou. A mesma pergunta de anos atrás. Todo dia. Ela sorriu e fechou os olhos. Augusto ficou acordado mais um pouco, ouvindo a respiração dela ao lado, lembrando do som de Miguel rindo no quarto ao lado. E soube, com uma certeza que nunca tinha sentido antes, que tinha encontrado o que sempre procurou. Não estava em contas bancárias, não estava em contratos. Estava ali, naquela casa, naquelas pessoas. Naquela vida construída tijolo por tijolo, dia após dia, escolha após escolha. E isso era mais que suficiente. Era tudo.